Eu quero falar um pouco sobre Venezuela ainda, porque os governos do Brasil e do país vizinho divulgaram uma nota conjunta hoje em que afirmam ter chegado a um acordo para que o Brasil cuide das embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas. Com isso, conforme o comunicado que foi divulgado pelo Itamaraty, a representação dos interesses e cidadãos argentinos e peruanos no território venezuelano passa a ser feita pela Embaixada do Brasil em Caracas. Na prática, o Brasil já havia assumido a custódia das embaixadas da Argentina e do Peru na semana passada. A gente até acompanhou essa imagem aí da bandeira subindo ali na Embaixada da Argentina. Só que agora a gente precisa entender de que maneira isso funcionaria na prática, quais são os próximos passos e o que quase melou essa situação toda. Gustavo Segré tem todas as informações agora. Conta aí, Segré. Foi bandeira subindo, bandeira descendo, bandeira subindo, Foi bandeira descendo. Por quê? A bandeira subiu. Nós vimos aqui, eu até fiquei realmente emocionado. As duas bandeiras mais importantes para mim no mesmo local. Isso me marcou. Mas depois desceu. Por quê? Porque a diplomacia venezuelana falou, não, tira essa bandeira, ainda não está homologado pela diplomacia venezuelana. Qual foi o problema? No momento dessa negociação em que o presidente aceita e o Palácio de Itamaraty está negociando com a Argentina, era no momento em que a OEA estava discutindo. E nesse momento que a OEA estava discutindo, no meio da negociação, o presidente Milei mandou um Twitter. E nesse Twitter falava sobre os isentões, sobre os vacilões, sem mencionar. Mas tudo por aí, causa lógico, de um Twitter sempre. Aparecia aí, quem foi que não votou? Brasil. Então, muita gente da diplomacia falou, gente, não, apaga isso, não pode ser assim. Para piorar, no momento em que os Estados Unidos aceita que era fraude e reconhece o governo de González Urrutia, a Diana Mondino sai também, dizendo, nós também reconhecemos. E o presidente Milei fez um retweet desse... Como chama agora? Retweet? Se chama X? Retweet. Re-X. É estranho. Bom, mas fez isso. Retweetou da Diana Mondino. Aí a Diana Mondino estava inclusive na OEA. Aí a diplomacia argentina falou, não, peraí, estamos negociando com o Brasil. Se você colocar isso e a Venezuela melar, cai tudo. Então, era essa a questão. Por isso, a bandeira subia, a bandeira descia. A bandeira subia, a bandeira descia. Mas agora está tudo certo. Olha o risco de uma publicação, hein, Fábio Piper? Claro, diplomacia não se faz pelo Twitter. Se faz, sim, vários acordos, conversas aí de bastidores. Imagina só, por exemplo, se o Brasil, por algum motivo, quebra esse canal de comunicação com o maldito governo venezuelano, o que, por exemplo, aconteceria com as pessoas que estão abrigadas nessas embaixadas. Agora, é importante também, e eu até esqueci de falar isso na semana passada, que a gente destaque uma outra coisa. Esse aceno feito pelo governo argentino ao pedir a interferência do Brasil para manter a embaixada aberta é o mais importante sinal diplomático emitido pelo governo Milei desde que ele assumiu, ao governo brasileiro. É, quem sabe, uma janela que pode abrir um período aí de distensão. Pelo menos por conta disso, eles voltam a, de alguma forma, se comunicar por uma causa de fato importante. Tomara que esse aceno seja sucedido por outros. Que foi, Segré? Lembrei de outra coisa. No momento que estava sendo isso negociado, teve uma declaração de imprensa de um dos 6 isolados e refugiados na Embaixada Argentina que contrapõe o Acordo de Viena, que pessoas que estão refugiadas numa embaixada estrangeira, eles não podem dar entrevistas para jornalistas. E eles fizeram. Então a Venezuela falou, é isso aí? Então baixa a bandeira de novo, nós vamos ver o que a gente faz com isso. Lembrando que se perde a representação diplomática ou se essas pessoas saem na rua, automaticamente seriam presos e vai saber o que aconteceria com eles. Então eles também não fizeram a sua parte, porque dando essa declaração jornalística, de alguma maneira não respeitaram os acordos internacionais diplomáticos. Zé, quero te ouvir. Olha, as relações internacionais têm uma linguagem própria. E esta linguagem, ela muda com o tempo, né? Houve um momento em que a linguagem era mais rebuscada, se falava francês. Hoje o Ministério das Relações Exteriores não exige mais para a entrada o francês tradicional, para se ter uma ideia.
E, ultimamente, as relações internacionais têm sido muito mais diretas e embasadas nas relações comerciais, né? O embaixador passou a ser mais um representante de negócios, um balcão de negócios, vender o país no exterior, do que exatamente aquelas mesuras de antes. Nesse caso aí da Venezuela, o presidente Lula está tentando preservar a relação não só com a Venezuela, mas a ideia, aquele elan esquerdista internacional. Este é o ponto ali de equilíbrio dele, mas está equivocado, porque ele tem que preservar os direitos humanos. A Constituição brasileira fala em respeito à autodeterminação dos povos, né? Esse respeito significa as decisões de outros países, a não interferência e a Constituição fala saída pela paz, né? Buscar a paz, né? E nesse caso aí da Venezuela, esse é o intuito, mas é que está beirando a omissão, está demonstrando a omissão num posicionamento muito grave e muito sensível, inclusive para a esquerda, que é direitos humanos, né? Já existem mais de 300 presos políticos na Venezuela. São presos sem processo. Já existem mortos, mais de uma dezena de mortos, né? Então, a situação se complica. Entendo que o Brasil, com a força que tem e até reconhecida por vizinhos e outros países, deve tomar uma frente e conversar publicamente, não só de bastidores, com o Maduro e tentar resolver a situação ou se posicionar. Tem uma questão também que sempre chama a atenção, né, e que a gente é muito questionado aqui, que é o fato de esses partidos defenderem a democracia de maneira irrestrita. E aí, quando eles precisarem argumentar algo sobre a democracia, como é que a história da Venezuela vai pesar nesse discurso? De que maneira que a forma como eles se colocam diante desse processo eleitoral que se mostra fraudulento desde o início e que provavelmente não respeite a democracia, obviamente não respeita, como é que esse discurso ele vai servir ou vai usar isso como parâmetro ou não, né? Ou de que maneira que essas pessoas podem ser questionadas a partir de agora, então, sobre a defesa da democracia, quando num país vizinho que tem essa parceria com um país, não se há a manifestação que se espera contundente. Eu quero te ouvir, Gani, e você depois também, Piperno. Talvez, Evandro, democracia seja uma das palavras mais desgastadas dos últimos tempos e que perdeu seu significado original. Então, a gente observa no mundo, né, partidos, nações que dizem defender a democracia quando defendem uma ditadura ou instauram uma ditadura. A Cuba, né, diz que defende a democracia. A Coreia do Norte também diz que é uma nação democrática. Esses partidos que defendem projetos totalitários, ditaduras socialistas, né, partidos de extrema esquerda, também dizem que fazem isso pela democracia. Democracia perdeu o seu sentido original, que é a independência dos três poderes, que é a lei valendo de maneira igual para todos, que é um processo de votação limpo e transparente, que é alternância de poder, que é respeito ao contraditório, a ideias de direita, perdeu completamente esse significado. Agora, quem não se perdeu nessa história é a população. A população não é boba e ela percebe a contradição entre o discurso hipócrita com a realidade e ela pune nas urnas. Arremate, Piperno. O Alan tem razão quando ele trata do desgaste da noção de democracia. Aliás, desgaste desde que essa noção nasceu. Por exemplo, eu não vou nem voltar. Aqui na América Latina, por exemplo, todos os golpistas militares e tal, tá? Eles alegavam estar defendendo a democracia e instalavam ditaduras, né, muitos casos aí duradouras. Aqui no Brasil, enfim, Argentina, Chile, o pretexto era sempre o mesmo. Hoje, o Alan citou várias, aí, Cuba, por exemplo, né, desde, enfim, há mais de 60 anos, defendendo a democracia também contra o imperialismo, é uma ditadura. Nicarágua é uma ditadura. Maduro é uma ditadura. Né? Uruguai, Paraguai, ditaduras também de direito, eram ditaduras. Então, os Estados Unidos, nossa, defensores inigualáveis aí da ditadura e tal, até por uma questão moral, defendiam ditaduras. Então,
essa noção se desgastou muito. A questão é, o que é que dá para fazer de prático hoje numa questão como essa? Negociar. Fazer só discurso não vai resolver. Não adianta tomar posições públicas se não estiver negociando lá uma forma de atenuar essa repressão ou de se livrar dessa ditadura. Isso não é fácil. Já citei aqui várias ditaduras no mundo, falei muito sobre isso na semana passada, que foram isoladas pela comunidade internacional e estão aí até hoje. A da Venezuela, a gente tem que prestar atenção em relação a uma coisa. A da Venezuela, ela talvez até se distinga das demais por um outro fator, o geográfico. Porque uma coisa é a Síria, o Irã, a Rússia e tal, instalarem ditaduras, serem isolados por parte da comunidade internacional, mas até por questões geográficas de fronteiras, eles vão encontrar, por exemplo, sempre canais de abastecimento. A Venezuela, se ela romper, por exemplo, com Colômbia e Brasil, ela não vai ter isso. Aí ela seria uma ditadura de fato isolada. Então, e aí que talvez a gente tenha uma saída via sanção econômica e o Brasil tem essa obrigação de liderar esse processo e aplicar sanções econômicas, porque poderia ser uma saída para derrubar o regime. Eu concordo absolutamente com você. A Rússia tem fronteira ali com a China, né? E aí manteve uma porta de comércio aberta, o Irã ali com outros países do Oriente Médio. Agora, a Venezuela, concordo contigo, né? Você tem uma posição geográfica. E o Brasil poderia se aproveitar disso. Essa é a minha tese, Peperno, para ser mais enérgico. Isso também não está na mesa de negociação. É isso que a gente não sabe. Eu rezo para eu estar errado, você estar certo.